Pessoal, vamos falar agora dos gráficos para a tabela de frequência sem classe, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de uma tabela de frequência sem classe, não temos classe, temos a frequência absoluta e aí acumulada, frequência absoluta e frequência acumulada dos valores individualmente, não tem frequência da classe, não tem quantos elementos estão nessa classe, mas quantas vezes cada valor ocorreu. Então, o 2 ocorreu 4 vezes, o 3 ocorreu 7 vezes, o 4 ocorreu 5 vezes. Então, montar essa tabela, isso já foi assunto de semanas anteriores e vocês já aprenderam. Reforçando, esse aqui é a frequência absoluta simples. Isso aqui é a frequência acumulada, né? Só pra gente relembrar, ok? Ok, e aí, gente, olha só, perceba o seguinte, estamos aqui nos gráficos para a tabela de frequência sem classe e esses gráficos que nós vamos fazer, eles não têm nomes específicos, nós chamamos de diagramas, ok? São gráficos mais simples. Então, para o gráfico da tabela de frequência sem classe, vou montar primeiro o gráfico da frequência absoluta simples e depois o gráfico da frequência acumulada, tal qual está lá no livro, no material que está em PDF na semana, tá bom? Então, vamos lá. Começando com o primeiro gráfico, se no caso de tabela de frequência com classe, quem ficava aqui embaixo eram as classes, no caso de dados sem classe, né, que são apresentados aqui, quem fica aqui embaixo, então, vão ser não classes, mas os próprios valores, os próprios xis, ok? Então, temos aqui, eu já deixei pontilhado para adiantar pra gente. Os xis variam de 2 a 7, ó. Esse i aqui, ele é só um contador. Primeiro valor vale 2, segundo valor vale 3, e assim sucessivamente. Então, só que eu poderia começar do 2 aqui, mas tem aquele problema de escala, que eu falei com vocês, que a gente faz o 2 risquinhos. Então, aqui, como começa do 2, não vai ser de todo mal a gente começar do 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Atendeu aqui, a gente precisa que vá até o 7. E começando do 1, evita problemas de escala, tá tudo certinho, tá? Não tem que fazer aquela sanfoninha, nem aqueles tracinhos de corte de eixo, tá bom? Ok. Seguindo aqui, montamos o eixo horizontal. Não dá para fazer gráfico sem as escalas dos dois eixos estarem prontas, como eu falei no vídeo anterior. Então, eu montei a escala desse eixo, que são esses valores, agora eu tenho que botar os valores na outra escala. Esse primeiro gráfico, quem que vai ficar aqui? Vai ser o Fzinho. Então, se é o Fzinho que vai ficar aqui, a frequência absoluta simples, eu tenho que observar esses valores aqui para montar essa escala. Vejamos aqui. Bom, o valor máximo que eu tenho é 7. Então, tem que englobar todos os valores até 7. 7 também é um número primo. Então, não dá para fazer escala com 7. Mas, se eu acrescentar uma unidade e ir para 8, eu tenho que dá para fazer uma escala legal, se vocês concordam comigo, de 2 em 2. Então, fiz aqui 2, 4, 6 e 8. Eu já tinha deixado 4 tracinhos que eu já estava pensando em fazer assim, tá bom? Então, a partir do momento que eu já defini quem fica aqui, já defini os valores, a escala, né? Defini quem fica aqui, defini a escala, agora eu vou montar o meu gráfico para observar a frequência absoluta simples. Bom, vamos lá. 1 teve frequência? O valor 1? Não, o x igual a 1 não tem frequência nenhuma, então ele é 0. Começa no 2. O 2 que tem alguma frequência, que é 4. Então, olha só aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente fez no vídeo anterior. A gente vai montar
não uma coluna, mas sim uma linha, apenas uma linha, até a altura da frequência, que é 4. Então, eu coloco um tracinho aqui só para representar aqui que eu cheguei na altura 4. Então, o número 2, quando o x vale 2, qual foi a frequência dele? Foi 4. Então, fiz essa linha, ok? Por que que é só uma linha, gente? Porque eu tô fazendo a frequência só desse valor e não de um intervalo de valores. Lá no vídeo anterior do histograma que a gente montou, cada classe tinha um retângulo, né? Uma coluna. E aqui eu não posso fazer isso, porque eu tô tratando de um valor individual. Então, eu não posso ter uma base larga, porque eu tô tratando da frequência de um único valor, por isso que só sobe uma linha, ok? O valor 3, qual é a frequência dele? 7. Então, eu vou subir o 3 até a altura 7, que é mais ou menos aqui, tá bom? No meio, entre o 6 e o 8, subir aqui, tá bom? O valor 4, qual é a frequência dele? O valor 4, que é o terceiro elemento, o valor 4 tem frequência 5. Então, 4 vai subir até a metade entre o 4 e 6, tá bom? Então, vai subir até mais ou menos aqui, né? Metade entre o 4 e 6 aqui, ó. O valor 5 teve que frequência? Ele é o quarto elemento, o valor 5 teve frequência 2. Então, sobe aqui só até o 2, até a altura 2, tá bom? Então, vem aqui, beleza. O 6 tem frequência 1 e o 7 também tem frequência 1. Ambos metade dessa coluninha, dessa linha anterior aqui. Então, aqui e aqui. Então, gente, com esse gráfico a gente consegue visualizar a frequência dos valores individuais. A gente conseguia ver também aqui nos dados, mas aqui a gente vê de forma gráfica. Tudo bem que esses dados são simples, mas os dados poderiam ser mais complexos, de modo que observar o gráfico seria mais interessante, ok? Então, esse é um diagrama que a gente montou. Não liga nada, tá? Não pode ligar. Por que que não pode ligar? Porque eu tô tratando de valores individuais. A gente só liga quando trata de intervalos, ok? E aí, vamos para o segundo gráfico. Se o primeiro a gente fez do Fzinho, o segundo a gente vai fazer do Fzão, que é a frequência acumulada. Então, é Fzão que vai ficar aqui e aqui sempre o Xi de novo, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Fzão, quais valores eu coloco aqui? Bom, certamente não vai ser a mesma escala que essa, porque os valores aqui têm outra ordem de grandeza, olha só. O valor máximo é 20. Então, eu tenho que fazer uma escala que abarque esse, né, até o maior valor, inclusive. E aí, eu deixei 4 pontinhos aqui, 4 tracinhos, já pensando em fazer de 5 em 5, né? Que eu acho que vai ficar legal aqui. Então, temos aí 5, 10, 15 e 20. E aí, agora, a gente vai fazer um procedimento análogo que a gente fez aqui, porém pra cá, com algumas diferenças que eu vou mostrar. Então, ó, percebam comigo. No 1, tem alguma frequência? Não tem nenhuma frequência. No 2, o 2 tem frequência? Tem frequência 4. Mas quando eu não considero o 2, ou seja, quando eu faço uma bolinha aberta na área de exatas, significa que você não está considerando aquele valor. Você considera o 1, bolinha fechada, estou considerando 1, mas não estou considerando 2. Tem algum valor entre 1 e 2 aqui nessa frequência? Não tem. Se eu estou desconsiderando 2, não tem. Então, eu faço aqui uma barra, tá? No chão. Por quê? Entre 1 e 2, considerando 1 e desconsiderando o 2, eu não tenho nenhum valor.
Mas se eu passo a considerar o 2, eu tenho uma frequência acumulada de 4. Então, olha só, aqui é 5. Então, um pouquinho abaixo disso, eu tenho a minha frequência acumulada de 4, né? Que ela, se eu olhar aqui, ó, é um pouquinho abaixo de 5, que é o 4. E essa frequência, eu acumulo ela até o 3, mas sem considerar o 3, porque se eu acrescento o 3, a frequência aumenta, correto? Mas até eu chegar no 3, sem considerá-lo, essa frequência não muda, ela continua 4. Quando eu insiro o 3, quanto que vira essa frequência? 11, acumulada, né? Que é o que a gente tá usando. Então, quando eu insiro o 3, eu fecho a bolinha, mas eu não posso fechar a bolinha do 3 aqui no 4. Eu tenho que subir até o 11, que é um pouquinho acima do 10 aqui, né? Então, aqui que eu posso fechar a bolinha do 3, considerar ele, tá? E aí, eu vou com essa frequência acumulada, considerando o 3, o 2 e tudo que já veio, né? Essa frequência acumulada de 11, até a próxima situação aqui, que é ainda não considerando o 4, mas na iminência de considerá-lo. Quando eu considero o 4, peraí, fecha aqui. Quando eu considero o 4, qual é a frequência que acumula? Quando eu considero o 4, a frequência acumulada é 16. Então, não posso fechar a bolinha do 4 aqui no 11. Eu tenho que subir até 16, que é um pouquinho acima do 15. Então, eu venho aqui, deixa eu ver se eu cheguei, mais ou menos aqui. Então, aqui que eu fecho a bolinha do 4, ok? E aí, eu vou com isso até o 5, deixando a bolinha aberta. Porque se eu considerar o 5, essa frequência aumenta, certo? Ok, então aqui tá o 5, com a bolinha aberta. Se eu considero o 5, para quanto vai essa acumulada? 18. Então, percebo que eu tô quase chegando já no limite do 20. Então, aqui eu coloquei o 16. O 18 eu vou botar aproximadamente aqui. Então, eu vou subir um pouquinho, para quê? Para poder fechar a bolinha do 5 na altura o quê? Na altura 18. Aqui na altura 18. E aí, eu sigo com isso até o valor 6, sem considerá-lo ainda, né? Bolinha aberta. Bolinha aberta no 6. Quando é que eu fecho a bolinha do 6? Quando eu vou pro 19. Por quê? O acumulado do 6 é 19. Fecho a bolinha do 6 só no 19. E aí, ainda desconsiderando o 7. E aí, quando que eu fecho a bolinha do 7? Quando eu vou pro 20, né? Quando eu for pro 20, eu fecho a bolinha do 7 e aí... Ai, faltou aqui o traço. Aqui é traço, tá, gente? Não é tracejado, não é traço mesmo. E aí, quando eu considero 7, minha frequência já tá 20. E aí, o tracejado aqui, gente, segue... E ele segue infinito 20 para a direita, tá? Não tem fim esse gráfico. Por quê? Qualquer valor que eu tome para frente, eu não vou acrescentar mais nada. Então, eu tenho quantos valores? 8? Nenhum. Então, sempre a soma aqui vai somar com 0 e sempre vai dar 20, que toda vez que eu for para a direita. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de escada, que a gente chama, tá? A parte gráfica são esses steps aqui, esses degraus. Esse tracejado não compõe o gráfico, ele é só auxiliar, tá bom? Então, a gente vai subindo aqui até chegar no valor máximo de 20. Aqui, ó, 20, tá? E aí, esse gráfico é o gráfico da frequência acumulada, do Fzão, tá? E aí, perceba que o gráfico para a tabela de frequência sem classe, eles são gráficos mais secos, né? Mais obtusos, assim, né? São retas, são degraus, não tem
uma suavidade, porque eu não ligo pontos formando polígonos de frequência, são gráficos mais obtusos assim mesmo, tá bom? Esses gráficos não têm nome, a gente chama de diagramas mesmo. Então, esses foram os gráficos para a tabela de frequência sem classe, ok?